Saudações, caros ouvintes, caros telespectadores da Filadélfia TV. Estamos mais uma vez nesta bela tarde para o programa Mundo Evangélico, onde nós queremos falar hoje sobre um tema bastante interessante. O tema é esse que tem a ver com a origem das diferentes doutrinas. No programa Mundo Evangélico de hoje contamos com 3 convidados especiais e habituais. Vou começar de lá na ponta, onde temos o nosso primeiro convidado da tarde de hoje, que vai se apresentar mais uma vez, porque há telespectadores que estão a assistir o programa pela primeira vez. Boa tarde, sou o Manuel Chico Chupaz. Estou aqui para também tentar explicar quais são as origens das doutrinas, como é que funciona, e estou muito agraciado por estar aqui nesse momento pelo convite que eu fui dado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, temos aqui de volta, como diz a palavra de Deus, um bom filho sempre volta a casa. Tenho aqui o nosso convidado, que foi um dos pioneiros que começou conosco esse programa Mundo Evangélico, na primeira edição e na segunda, e hoje estamos na 7ª edição, e que vai se apresentar, porque já voltou a casa depois de algum tempo que esteve ausente. Pode se apresentar mais uma vez para que os telespectadores possam lhe conhecer. Muito boa tarde, eu respondo o nome de Tenente Andrigo, agradecer pelo convite. Estou aqui para dar o meu contributo acerca do tema que vai ser desenvolvido no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado, meu convidado Tenente. E temos aqui à minha esquerda um convidado residente da casa, que praticamente em todos os programas está cá, assim como o meu convidado Manuel, que acabou de se apresentando antes do convidado Tenente. Convidado, é hora de se apresentar. Muito obrigado. Corresponde por nome João Chapuleta, e agradecer pelo convite ao Mundo Evangélico, por estar aqui para possamos mastigar algumas coisas que precisam ser mastigadas, para que possamos entender alguns princípios acerca das crenças. Muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento, estamos a iniciar o nosso programa Mundo Evangélico com o tema Origem das Diferentes Doutrinas. Eu sou Pedro José Jussa, pastor local da Igreja Filadélfia, e também sou apresentador do programa Mundo Evangélico aqui na ADI Filadélfia TV. Nós estamos a partir de cidade de Mocuba, onde nós trazemos nosso programa ao ar. Pode visitar nossa página no YouTube, ADI Filadélfia TV Mocuba, assim como no Facebook também temos a mesma página com o mesmo nome. E convidar desde já que possa se subscrever no nosso canal e ativa o sininho de notificação para que tenha acesso aos nossos vídeos sempre que formos a lançar. Para já, vamos entrar para os pontos prévios. Convido o meu painelista, João, se tem algum ponto prévio que gostaria de partilhar antes de entrarmos ao tema dito da semana. Muito obrigado. Quanto ao ponto prévio mesmo, queria falar acerca do dia 7 que se passou, onde Moçambique celebra o Dia da Mulher Moçambicana. E só quero trazer uns pontos muito positivos, que não é pecado festejar dia 7 de abril. Alguns dizem que é pecado, mas o pecado pode ser, mas no tipo do festejo que você vai criar. Mas se criar um tipo de festejo que não vai provocar a ira de Deus, aí você não estará a pecar. Assim todas as festas que têm acontecido no nosso país, não é mal comemorar. Podemos comemorar, mas sempre respeitando os princípios de Deus. Obrigado. Muito obrigado. Um grande reparo a fazer neste ponto prévio, porque geralmente existem informações que deixam muitas vezes a desejar, mas como isso faz parte do tema de hoje, que tem a ver com há doutrinas que não permitem que o cliente tenha aquilo que é a festa. Vamos falar um pouco mais ao fundo quando chegar a vez, porque realmente nós temos visto as pessoas a se distanciar das festas, mas nós vimos que Jesus, um dos milagres fez numa festa de casamento.
E era um momento social, e nós, sendo seres humanos, temos um momento social que não pode ser confundida a liberdade pela libertinagem que as pessoas realmente têm tido. Mas, para o meu lado direito, tenho aqui os meus convidados. Se alguém tem algum ponto prévio que gostaria de partilhar com os telespectadores da Filadélfia TV, neste momento. Com relação a um ponto prévio, eu tenho a contribuir exatamente sobre as mulheres. Estamos num mês que é considerado mês de mulher. Tenho palavra para ti que é mulher, que segundo a palavra de Deus em livro de Provérbios, capítulo 14, diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola destrua a sua casa com a própria sua mão. Então, se tu és uma mulher, gostaria que respeitasse o seu marido. Sendo um mês de mulher, não é oportunidade de fazer coisas que não agradam, mas sim é uma oportunidade de celebrar essas festas do jeito correto. Estas são palavras que eu tinha para você, mulher, que está me ouvindo e está me assistindo. Muito obrigado, convidado tenente. Passo agora a palavra para o convidado Manuel Chico Chiquazo, se tem algum ponto prévio, e logo depois do ponto prévio vamos à primeira questão do dia, que é para falarmos o que, doutrina? Muito obrigado pela oportunidade que me deu neste momento. Eu quero também contribuir acerca do mês das mulheres, até que começou no mês passado, mês de março, é o mês internacional, e agora estamos no mês de abril, que só em particular estamos a falar das mulheres moçambicanas. Quando a gente fala das mulheres moçambicanas, estamos a falar das nossas mães, estamos a falar das nossas filhas, das nossas irmãs, que têm um papel muito importante. Então, eu só quero apelar para as mulheres que quando é o dia 7, dia das mulheres, ou mês das mulheres, não é para se desviar do foco e determinação da vida deles, de cada um que vive. É para apenas se relembrar o que foi o dia 7. Por que realmente, por que a gente comemora o dia 7? Por que as mulheres comemoram o dia 7? Por que é importante isso? Mas os homens não saem do lado, porque a nossa mãe, Josina Marcel, não estava a lutar sozinha. Estava lá os homens ao lado, estava a tentar apoiar, né, os moçambicanos no geral, para poder ter uma liberdade, né, para sair daquele ponto que nós estávamos, né, da escravidão para o outro ponto. Então é importante que as mulheres têm que aqui se apegar naquilo que são seus objetivos como uma mulher, porque as mulheres no dia 7 fazem muitas coisas que não agradam aos homens ou não agradam à sociedade. Temos escutado as notícias, temos visto os noticiários que muitos homens sofrem porque no dia 7 não conseguiu alguma coisa para dar à sua mulher como um presente. Mas não pode ser um fato que vai machucar as mulheres porque no dia 7 não foi dado nada, mas você conhece o segredo do seu marido, o que tem, o que não tem. É necessário que a gente tenhamos esse ponto de vista, que o dia 7 não é para lutar, mas sim é para comemorar, relembrar daquilo que alguém já fez, os nossos antepassados já fizeram para nós. É mais ou menos por isso que eu queria dar para os telespectadores por aí, para deixar essa dica, é muito importante. Muito obrigado pela... Muito obrigado. Eu vou ainda com o meu convidado Manuel. O que é doutrina para si, no âmbito geral? No âmbito geral, doutrina, eu diria, um conjunto de ensinamentos. Conjunto de ensinamentos ou princípios de algo que vai se desenvolver. Ok? Temos o meu convidado tenente. A questão é a mesma. No âmbito geral, o que seria a doutrina para si? No âmbito geral, o que seria para mim a doutrina? Antes mesmo de definir o que é a doutrina, eu vou tentar mostrar qual é o significado da doutrina. Doutrina significa ensino ou instrução. Então, nós podemos definir a doutrina como sendo um conjunto de princípios que pode se estender em diversas áreas. Pode ser religiosa, que é o sistema religioso, sistema política e sistema filosófico, entre aspas. Então, eu entendo que a doutrina é um conjunto de princípios que pode se estender em vários sistemas. Muito obrigado. Estamos aqui a ouvir que a doutrina é um conjunto de princípios que regem, como vimos aqui com o nosso convidado, mas vamos passar aqui para o convidado João. O que é doutrina para si, no âmbito geral? Muito obrigado.
é tudo isso que acabou de se dizer acerca da doutrina. E antes mesmo para partir para uma definição, porque desde os primeiros homens a existir sobre a face da terra, existia aí a doutrina que lhe conduzia. Então, doutrina são um conjunto de princípios que serve de base a um sistema, seja sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico e tantos outros. Isso que nós definimos como a doutrina. Muito obrigado, caros telespectadores que acabam de se conectar conosco agora. Nós somos a ADI, Filadélfia TV. A ADI é a Igreja Assembleia de Deus Internacional, a local da Filadélfia, na cidade de Mucuba. E vamos agora olhar para outra questão. Com que base pode-se elaborar ou estabelecer uma doutrina cristã? Nesse momento vamos entrar já para uma doutrina específica, que é a doutrina cristã. Estamos no mundo evangélico, que tem a ver com a área cristã. Com que base, ou qual é a ferramenta que se pode usar para elaborar uma doutrina e ser uma doutrina que traga realmente os princípios que possam nortear aquilo que é a conduta de uma certa seita religiosa? Bom, tenho um chute em relação a esta questão, falando das doutrinas, com que base. Eu diria que quando estamos a falar da religião, temos que ter em conta que temos o nosso Deus no meio de nós, né? No entanto, é necessário olharmos para essa parte. E antigamente, no Antigo Testamento, Deus falava diretamente com Abraão, com Moisés. Eu até tenho alguma parte da Bíblia que Moisés foi ao monte, até foi dado as leis, não é? Foi dado as leis para poder informar o seu povo israelita, para poder começar a cumprir. Então eu acredito que essas bases eram de Deus para Moisés, para que possa transmitir ou deixar essas leis para o povo conseguir sobreviver a partir da lei. Porque se não tem princípios, não tem ensinamento, um povo vive descontroladamente, faz o que querem fazer. Então, para ter um alinhamento com Deus, o Deus tem que estabelecer as leis, alguns princípios, alguns ensinamentos, a partir de Moisés, para transmitir ao povo israelita. Então, quando vemos também para o Novo Testamento, Jesus aqui deixou também algumas doutrinas para nós, que está escrito agora, atualmente está escrito nas Bíblias. Nós vamos ter que seguir a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, tentar seguir o que está escrito para podermos seguir a nossa religião. Eu acho que tem que ser a base da Bíblia neste momento. Mas antigamente havia muitos profetas que falavam com Deus diretamente. E as coisas saíam diretamente do Deus para o profeta, e o profeta transmitia para o povo. É a minha maneira de perceber, né? Muito obrigado, meu convidado. Estou a ver aqui o meu convidado, Tenente de Lado, também a querer tecer alguma consideração, alguma palavra em relação a essa questão que coloquei sobre a base que tem que se usar para elaborar uma certa doutrina. Nesse caso, doutrina cristã. Como nós dizíamos no princípio, que a doutrina significa ensino ou instrução. Então, a base da elaboração da doutrina cristã, ela tem que envolver a Bíblia Sagrada. Aí nós encontramos as informações que vão nos ajudar a criar uma doutrina cristã verdadeira. Porque é na Bíblia onde tem a descrição do Velho Testamento, assim como o Novo Testamento. Então, esta é a ideia que eu tenho para contribuir. Muito obrigado. Convidado João, tem algo a crescer ou algo contra ou algo diferente do que já foi dito? Felizmente não tenho nada contra. Assim como eu dizia no princípio, desde os primeiros homens existia a doutrina. Os primeiros homens, Adão e Eva. Adão, depois Deus fez a Eva para ser uma ajudadora. Eles conviviam juntos, mas tinham uma regra, tinha uma doutrina que Deus estabeleceu sobre eles, cujo essa regra, se eles obedecessem, teria vida, teria salvação, podemos dizer isso mesmo, teria salvação. E
e cada vez que a humanidade ela se aumentava, também as regras também vai se aumentando. Isso podemos ver no contexto bíblico. Nasce o Caim, nasce o Abel, lá nas ordenanças, vamos ver, Deus ordenança não pode comer do fruto proibido, mas através de ação tão errada que aconteceu com Caim para o seu irmão Abel, aí fora evoluindo as doutrinas, fora crescendo as leis consoante o povo. Mas com a base, toda doutrina, ela não pode violar a Bíblia Sagrada. As doutrinas que os homens... Quem faz as doutrinas? As doutrinas são de Deus, não é? Primeiro, são de Deus. E Deus tem inspirado nos seus homens para trazer essas leis, não é? Como dizia um mestre, disse o seguinte: os homens da saúde elaboram perguntas para a saúde, mas quando se trata de Deus, também deve ser de Deus, e os homens também devem receber de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: o que eu recebi do Senhor é isso que eu vos ensino. Então, as doutrinas que são elaboradas, elas não podem violar a Bíblia Sagrada, sempre devemos receber de Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, estamos aqui a falar deste ponto sobre a origem das doutrinas. Estamos já na fase inicial das questões. Ainda convidado João. Será que o cumprimento da doutrina é obrigatório ou pode-se dar o livre-arbítrio para quem não concorda com uma certa parte da doutrina? A igreja tem uma doutrina que já foi estabelecida, tem lá o regulamento, tem uma doutrina, e se calhar você como crente, há uma coisa que você não concorda com aquela doutrina. Tem que ser obrigado a cumprir a doutrina ou tem um livre-arbítrio? Indiretamente, é obrigatório obedecer o que a doutrina diz. No princípio da doutrina acerca dos primeiros homens, Deus ordenou que não coma. Aí não tem as aspas que dizem as desculpas. Então, igreja, conjunto das pessoas com a mesma mente em Cristo, não é? Quando tem as suas doutrinas que são traçadas, é para todo aquele grupo que faz parte daquele grupo, para que possa obedecer aquilo que foi ordenado. Não tem nenhuma desculpa. Neste caso, quer me dizer que a doutrina é obrigatória, é inegociável. É inegociável. Meus convidados deste lado, temos o convidado Manuel e o convidado Tenente. Nós vimos aqui o posicionamento do nosso convidado João a dizer que é inegociável. Gostaria de ouvir os vossos posicionamentos, começando do nosso convidado Manuel. Muito obrigado. Eu concordo com o amado João. Que é inegociável, porque trata-se de uma instrução. Vou dar um exemplo concreto em que eu vou me matricular na escola de condução. Em nenhum momento vamos dizer que quando está a piscar à esquerda, eu tenho que ir à direita. Então eu estaria a violar e também ir contra a própria minha vida. Se Deus estabelece alguns ensinamentos, alguma instrução para que o povo possa seguir, quem não segue, acho que vai numa vida em que não vai ter volta. Então, as doutrinas vêm para o quê? Vêm para aconselhar, vêm para instruir, vêm para ensinar como que você deve viver. Se não fosse o ensinamento ou instrução, o Moisés não conseguiria levar o povo do Egito para Canaã, para a terra prometida. Então, a partir desse ensinamento, a partir dessa instrução que ele teve para poder conduzir o seu povo para chegar até na terra prometida. Então, é na base da doutrina que Deus sempre falava com Moisés para poder conseguir tirar os israelitas do Egito para a terra prometida. Então, na minha opinião, eu concordo plenamente com o amado João, que é inegociável, é obrigatório mesmo, porque doutrina é um ensinamento. É como se fosse um pai
quem um filho vai discordar em casa, que não pode chegar depois das 18 horas, ele pode tirar de casa. São ensinamentos, são instrumentos, é um guião que te leva a um ponto positivo na sua vida. Então é obrigatório. Eu concordo plenamente com a Amado João. Muito obrigado, convidado tenente. Eu tenho algo a contribuir à questão de se é obrigatório ou não. Talvez eu concordaria com os meus colegas quando disseram que a doutrina é algo inegociável. Sim, concordo. Mas dizer que a doutrina é obrigatória, eu não estou muito de acordo. Porque nós temos que perceber exatamente sobre a questão que nós viemos falando. Falamos da doutrina e também falamos da doutrina cristã, mas não no seu desenvolvimento. A doutrina cristã é aquela que envolve Deus no meio de tudo, o centro de todas as coisas. Só que nós temos que perceber que na criação das doutrinas, existem doutrinas que não vai de acordo a Deus. Então, se nós dissemos que a doutrina é obrigatório o ser humano cumprir, vamos acabando aceitando algumas doutrinas que não são eficazes, que não são de Deus, como nós vemos atualmente. Existem doutrinas que não são de Deus. Muito obrigado, meu convidado. Assegura o fio de pensamento, por favor. Entrou numa questão muito pertinente, que já temos aqui no nosso repertório um espaço para desenvolver este fio de pensamento. Peço para segurar, mas nós vamos dar um breve intervalo para que possamos entrar na área comercial. Depois voltamos dentro de alguns instantes. Até breve. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa segunda e última parte do nosso programa Mundo Evangélico, aqui na Filadélfia TV, a partir da cidade de Mocuba, onde neste momento estamos a falar sobre a origem de diferentes doutrinas. E antes do intervalo, o meu convidado tenente estava aqui a falar em relação à obrigatoriedade, se a doutrina era obrigada a pessoa a seguir rigorosamente ou não aquilo que é a doutrina. E eu quero associar essa questão, onde parou o fio de pensamento, eu quero associar essa questão a uma questão a seguir que tem a ver se concorda com quem elabora certas doutrinas para acomodar os seus interesses pessoais. Exatamente como eu já falava, eu dizia que estava a discordar com algumas ideias que aqui foram contribuídas, que era obrigatório obedecer à doutrina. E eu discordei, eu dizia que é importante primeiro olhar que nem sempre todas as doutrinas vão nos ensinar a verdadeira essência que é Cristo. Existem certas doutrinas que vai arruinar a nossa própria vida. Como nosso moderador dizia aqui, que concorda com gente que elaboram doutrina usando Deus, entre aspas, enquanto Deus não existe, para acomodar os seus interesses. Então, eu não concordo. Porque quando falamos da doutrina de Deus ou doutrina cristã, lá está envolvido Deus no centro. Então as coisas devem ser Deus. Não? E quanto a esses que elaboram certas doutrinas, que eu vou dar um exemplo. Há igrejas que trazem doutrina que até obrigam crentes a comer capim. É uma das doutrinas que eu já pude ver. Que obrigam crentes a fazerem coisas abominatórias. Entre outras coisas, ainda como meu convidado tenente, pode trazer aqui alguma explicação bíblica, algo que tem a ver com a doutrina, por exemplo, essa parte da obrigação de comerem coisas que não deviam, ou deixar de comer coisas, pode ter algum sustento, alguma coisa por acrescentar? Dizer assim, povo de Deus, tenham muito cuidado, porque ultimamente surgem homens que criam suas doutrinas com o objetivo de alcançar certas coisas. Então nós temos um Deus que é um velador da nossa vida. Ele disse que nós tínhamos que ter o espírito de discernimento, de vermos essas coisas. Por exemplo, nós temos homens que criam abstinência nas coisas que Deus criou para o homem. Então, eles criam abstinência, mas nós temos que entender em que sentido. Por exemplo,
o homem que cria a doutrina diz que sou obrigado a comer capim. Fica sem jeito. Eu, como ser humano, tenho que ter uma reflexão total. Dizer, não, capim eu não posso me alimentar porque não é benéfico para o meu organismo. Então, logo, desperta-nos a atenção que há um momento que nós temos que ver que estamos perante a doutrina de Deus e estamos também perante a doutrina de Satanás. Deixa eu te dizer que nós, enquanto estamos nesta terra, nós temos duas doutrinas. Nós que somos cristãos, nós temos doutrina de Deus e temos também doutrina de Satanás. E tenha muito cuidado, porque você pode estar dentro de uma igreja ou dentro de uma casa de adoração, pensando que estão dentro da doutrina de Deus, enquanto estão na doutrina de Satanás. Obrigando os seres humanos a fazer coisas que não deveriam fazer e que não estão conforme a palavra de Deus, como nós dizemos no princípio. Onde é que é a nossa base da elaboração da doutrina cristã? Nós dizíamos que nós encontramos na palavra de Deus como nosso espelho. Eu não concordo com aqueles homens que elaboram doutrina para alcançar só fim para eles. Não concordo. Isso já vinha previsto. Se formos a ver no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4, já fala sobre isso, sobre homens que colocam essas doutrinas. Se tiver alguém a Bíblia aqui, podemos só ler este livro, só para poder trazermos aqui alguma situação prática. Pode ler? Por exemplo, nós temos aqui, como o nosso moderador acabou nos ajudando, obrigado mesmo pela ideia, nós temos 1 Timóteo capítulo 4, nós temos aqui a descrição que Paulo descreve para o seu filho na fé, Timóteo. Ele disse assim: mas o Espírito expressamente diz, em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens, que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimento que Deus criou para ser recebido com ações de graça, pelo que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Isso confirma a palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado. E está sendo mesmo muito interessante. Meus convidados, alguém quer... diziam que era obrigatório, mas o convidado tenente está a dizer que não é obrigatório, porque eu não posso seguir algo que eu sei que não está na Bíblia, é algo que o homem inventou. Qual é o vosso posicionamento após essa locução do convidado tenente? Muito obrigado. Eu quero aqui tentar alinhar o que houve esta palavra de obrigatoriedade das doutrinas. Quando que você se sente obrigatório é quando você tem a certeza de que a doutrina é verdadeira. Amém. Vem de Deus. É quando você se sente como pessoa que tem que ser obrigatório eu seguir. Porque se não for seguir, vou me desviar. Logo, isso torna obrigatoriamente, indiretamente, você fica obrigado a seguir, porque você sabe o que você está seguindo na realidade. Então, quando você não sabe o que você está seguindo, é aí onde que entra que você vai seguindo as doutrinas falsas, doutrinas de demônios, que não tem interesses individuais, interesses pessoais. Que há pessoas que dão essas doutrinas para os interesses pessoais. Aí tem que ser um homem. Por isso é muito bom que os irmãos da fé tenham mesmo confiança em Deus, tenham mesmo orações dia após dia para seguir de um espelho, de uma iluminação de Deus, para que você possa descobrir o que é sagrado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Porque muitas pessoas só esperam que o profeta, que os pastores, que os líderes façam alguma coisa por elas, mas eles não conseguem se ajoelhar para Deus para dar indicação. Por isso muitas pessoas se perdem, acabam seguindo doutrinas que amanhã vão morrendo cedo. Por exemplo, tem uma igreja que diz que não pode ser doado sangue. Imaginemos que o pastor dá alimentos suficientes para o organismo daqueles crentes possam automaticamente produzir sangue suficiente para a pessoa permanecer firme em saúde. Não.
por que você vai dizer que não pode ser dado sangue? Então, isso que é algo discutível ainda para tentar explicar. São doutrinas que não posso eu dizer que não é de Deus. Porque a pessoa está a morrer, não pode pôr sangue. Imaginemos só isso. É complicado. Então, você torna obrigatório quando você se sente sozinho que eu tenho que ir à igreja, eu tenho que seguir essa doutrina, porque ele se sente que essa doutrina é de Deus. Agora, se não é, então eu não posso ser obrigatório. Se alguém vir com umas chocotelas, a dizer que tem que seguir essas doutrinas, aí já torna obrigatório dele, já por outras pessoas, interesses pessoais. Mas eu sozinho, não preciso de alguém me dizer siga essas doutrinas. Mas eu sozinho tenho esse espelho, tenho essa visão, que essas doutrinas são doutrinas verdadeiras. Por mim só, não precisa ninguém me falar, é obrigatório eu seguir. Porque eu sei qual é a minha sanção, depois não conseguir seguir. Então, concluindo, é obrigatório quando a doutrina vem da Bíblia. Vem da Bíblia. Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não invenções. Nesse caso, para deixar de seguir essa doutrina, é preciso que haja evidência. A quem elaborou a doutrina, dizer, mostre na Bíblia onde que fala sobre isso. Ok. Acaba tocando uma questão. Eu acabo tendo outra questão por fazer, mas queria ouvir o Dr. João, se quer avançar em alguma coisa, eu posso entrar para este ponto que eu quero fazer uma junção a partir do que vem deste lado. Ok. Vou ao convidado João. Como outra questão, que eu quero fazer uma interligação com o que eu vi sobre a doutrina. No livro de Levítico, no seu capítulo 11, começar versículo 7. Eu não vou levar todos os versículos do capítulo 11, mas eu quero trazer uma ilustração. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo 7, diz claramente para não comer a carne de porco. Mas, quando vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, começar do versículo 12 em diante, o Pedro teve uma visão. E naquela visão, ele viu todos os tipos de animais num lençol atado, descendo dos céus. E uma voz dizia, Pedro, mata e coma. E ele disse, não posso comer coisa alguma que seja imunda. E Deus ainda diz, não faça tu imundo algo que eu purifiquei. Qual é o seu posicionamento em relação a essas duas coisas? Nós estamos a ver que há uma igreja que assegura a doutrina que não pode comer carne de porco. E tem como base Levíticos 11. Mas também a igreja diz, não, pode comer a carne de porco. E tem como base Atos capítulo 12, que está no capítulo 10, que está no Novo Testamento. Qual é o seu posicionamento em relação a esse caso? Qual é a doutrina que realmente devemos seguir? A do Levíticos ou a do Atos? A primeira coisa que eu quero falar é, ao estudarmos essa Bíblia Sagrada, não podemos estudar tipo estamos na faculdade. Okay. Essa Bíblia Sagrada, o mestre das revelações, o que contém aqui dentro, é o Espírito Santo. Então, ao estudando com o Espírito Santo é o verdadeiro, é o mestre por excelência. Nós sabemos que o Novo Testamento é a sombra do Antigo Testamento. Jesus, ele não veio tirar a lei, não veio afastar a lei, não veio quebrar a lei, mas veio para poder cumprir algo que eu quero explicar. Existem várias regras no mundo cristão, muitas regras que são estabelecidas, mas devemos estudar as Escrituras, como diz Paulo, que examine as Escrituras, mas pela ajuda do Espírito Santo. Então, no livro de Levítico, vamos ver Deus proibindo a carne do porco. Não apenas a carne do porco. Tudo aquilo que vive na água, que não tem escama, Deus proibiu que isso vocês não podem servir de alimento. São coisas imundas para vocês. Serão coisas imundas para vocês. Assim, tudo aquilo que vive fora da água, que não tem chifre, não é? Vocês também não podem comer. Isso também são coisas impuras para vocês. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, aí vamos ver Pedro receber uma visão, não é? Um pano que descia, que saía do céu, que descia do céu, tinha os animais impuros naquele pano. Entendamos?
tinha animais impuros. E a voz que Pedro ouviu, pega e coma. A resposta de Pedro foi inteligente. Nunca comi coisa imunda desde o meu meninice. Nunca comi coisa imunda. Mas a voz que saiu disse que não chame imundo o que eu purifiquei. Ok. A morte de Jesus, Jesus apenas não veio para poder purificar, talvez, pessoas ímpias. O sangue de Jesus veio também para poder purificar aquilo que era ímpio na parte dos animais. O sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus já purificou aquilo que era imundo. No tempo da lei existia muita coisa que era imundo. Por exemplo, uma mulher depois de nascer, depois de conceber, tinha um processo de dias que não podia pegar nenhum vaso sequer dentro de casa. Mas isso podemos aplicar agora? Através do quê? Das Escrituras Sagradas, podemos entender em que posição que nós estamos agora. Nós estamos no tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Jesus veio cumprir a lei. Deixa eu explicar um pouco isso. Cumprir. Quando eu cumpro uma prisão, é para eu permanecer mais depois de eu cumprir o tempo que eu fui dado da prisão. É para eu permanecer na prisão? É para eu ser livre. É o que Jesus veio cumprir a lei, porque a lei era uma prisão para o povo. Graças a Deus. Se nós começarmos a descrever o que acontecia na lei, não é? Se nós começarmos, nós vamos ver, é uma prisão tão grande que nem próprio sacerdote não conseguia. Dentro das aspas, os sacerdotes trabalhavam nos dias de sábado. O trabalho que eles exerciam, aquilo chama-se trabalho. Então, Jesus veio para poder igualar que a lei que eu já cumpri. Vocês estão livres da lei. Aquilo que vos prisionara tanto. Agora é pela graça. Agora é pela graça de Deus. É o que Jesus veio fazer. Então, os que dizem que o sangue, o comer porco é pecado, estão a desprezar o poder do sangue de Jesus. Isso é um escândalo grande diante de Deus. Graças a Deus. Convidado Tenente, concorda com as afirmações do convidado João? Eu quero agradecer a ideia do nosso convidado, irmão João. Acabou tocando a minha vida de uma forma muito diferente. Eu agradeço a Deus mesmo. Graças a Deus. Caro telespectador que está nos assistindo, se não escutou bem, eu vou fazer um mini resumo daquilo que falou, daquilo que Deus tocou. Isso não vem de uma preparação, mas vem daquilo que Deus está falando. Ele dizia que Jesus veio fazer o cumprimento daquilo que nós não conseguíamos. Por isso a Bíblia diz, vindem todos os que estão cansados e oprimidos. Significa mesmo também os antigos também estavam cansados e oprimidos. Precisava do quê? De um alívio. Aleluia. E que precisava dessa purificação. Então é importante, eu quero agradecer a Deus, concordo muito com a ideia. Não porque eu como porco, mas eu concordo com a ideia. Amém. E desperta-me uma curiosidade. Não come carne de porco por causa de alguma doutrina ou por não gostar da carne? Não como carne de porco, não por causa da doutrina aplicada. Não. Mas só por uma questão simples. Foi uma escolha. Muito obrigado. Convidado Manuel, temos aqui 2 pontos a se convergirem. Qual é o seu posicionamento em relação a esses 2 livros? Que um diz não coma carne de porco, o outro diz coma carne de porco. E há igrejas que asseguram essa doutrina de que não come carne de porco, asseguram com 2 mãos. E há outra que assegura dizer que podemos comer. Qual é o seu posicionamento? Muito obrigado mais uma vez. Agradecer pelo convite e estar aqui em uma hora. E apenas que eu vou sustentar mais um pouco daquilo que se falou sobre a doutrina de comer carne de porco, não comer carne de porco. Eu também estou alinhado plenamente com a ideia dos amados que Jesus veio para aliviar, não é? Veio para nos aliviar, todos cansados, os oprimidos. Então, vocês estavam ali e sentia que estava na prisão, veio Jesus para nos aliviar.
E quando também se falou no Atos 10, né? 15 ou 16, aí a voz de Deus a falar com o Pedro foi 3 vezes, a repetir 3 vezes, que não pode, né, fazer no mundo algo que Deus, que ele já purificou, que Deus já purificou. Foram 3 vezes. Então, isso significa que estava a libertar, para que nós sejamos livres de comer aquilo que Deus já purificou. É uma evidência. Já temos evidências. Não temos aqui para falar muitas coisas, inventar outras histórias para não comer carne de porco. Comer carne de porco não é obrigatório. Para quem acha que tem, eu tive um amigo cubano que não comia carne de porco, deixou de comer carne de porco só porque depois ele começou a ter doenças porque há doenças que uma carne pode transmitir para o homem. Como o caso da tênis. Exatamente. Então, ele começou a ter aqueles problemas. Então, ele deixou de comer carne de porco. Não é porque a carne de porco não pode comer. Eu como muito bem carne de porco. Desculpa lá, se alguém tiver, pode ir a casa. Graças a Deus. Caros telespectadores, nós estamos a caminhar para a reta final do nosso programa do dia de hoje, mas algo está interessante aqui e a minha produção acaba de me dar sinal de que é necessário que eu possa convidar num dos programas 2 crentes adventistas e 2 crentes da Igreja Assembleia de Deus Internacional, onde vamos discutir um pouco mais ao fundo em relação à questão de carne de porco e a questão de adoração ao sábado. Então, nós teremos um dia muito específico que não podes perder, caro telespectador, porque todos os telespectadores terão a oportunidade de poder participar, de poder assistir este debate que eu acredito que vai ser muito interessante, porque a nossa produção já está a trabalhar neste assunto para convidar 2 adventistas que tenham o domínio, que saibam vir defender o porquê que eles não podem comer carne de porco, assim como outros animais que estão em Levíticos 11, e também porquê que eles não podem adorar no domingo ou outro dia, mas sim reservam apenas o sábado, que é o dia em que a lei que Moisés trouxe, que Deus deu a Moisés, dizer que santificai o sábado. Mas Jesus fazia alguns trabalhos no sábado, inclusive curou algumas pessoas no sábado, disse: toma a sua cama e anda. Então, o que está por detrás disso? Nós vamos ter aqui um momento ímpar, onde vamos ter 2 convidados da Igreja Assembleia de Deus Internacional e 2 convidados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, para já, indo na reta final, vamos dar o espaço para as últimas considerações, antes de fecharmos nosso programa. Convidado João, últimas considerações. Muito obrigado pelo grande privilégio, muito evangélico. É um grande privilégio estar aqui. Deus seja louvado. Caros telespectadores, preste bem atenção ao que vou dizer. Examine as Escrituras, estude a sua crença, aquilo que você acredita. Não pare de estudar. Peça a ajuda de Deus. Peça a ajuda do Espírito Santo. Não pode apenas só porque você ouviu, colocou uma doutrina em você, já afirmou que é aquilo e acabou ficando cativo em aquilo. Muitas pessoas estão em cativeiro, estão numa prisão por causa de alguns princípios que foram ali estabelecidos. Então, esses princípios que foi estabelecido, você precisa estudar com cuidado, com a ajuda de Deus, para a sua salvação. É o que eu quero deixar. Não basta apenas alguém pregou para você, tudo já está. Não, vai mais além, estude mais, peça mais ajuda de Deus, mais ajuda do Espírito Santo, e você verá o resultado tão bom na sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado, convidado Manuel. Últimas considerações. Muito obrigado imenso pela esta oportunidade. Eu quero agradecer a Deus, que esse Deus tão maravilhoso, Deus tem nos usado, Deus tem falado conosco a cada dia. Eu acredito que aquele que está na fé, na verdade, fala com Deus, ou Deus fala com ele, transmite as boas mensagens. Dizer que foi bom estar aqui e debater
este tema tão maravilhoso que vai despertar as pessoas daquilo que é e daquilo que não é. Isso faz uma diferença enorme no nosso seio. Parecer que não é um tema tão grande, mas é um tema muito interessante para nós. E eu quero agradecer muito pela presença de nós todos nós. Quero agradecer pelo convite e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, convidado tenente. Últimas palavras, últimas considerações. Últimas considerações, quero agradecer pelo convite do programa Mundo Evangélico e quero deixar algo para ti, caro telespectador, que está escrito no livro de 2 Timóteos, capítulo 2, versículo 15, que procura se apresentar como um verdadeiro obreiro, aprovado de Deus, que maneja verdadeiramente a palavra de Deus. Você pode estar dentro de uma doutrina e descobrir que a doutrina onde eu estou não tem o verdadeiro manejo da palavra de Deus. Não quero eu te tirar da doutrina onde você está, mas é importante você não ter vergonha, procurar manejar, se possível, aproximar até os pastores que estão lá manejando e que diga para ele aquilo que você acha como um contributo, que você vê que isso está a desviar o povo de Deus da presença e não está aplicado de acordo com a palavra de Deus. Então aí vão ver qual é o outro passo. Então procura estar na verdadeira doutrina de Deus. Isto vai ajudar muito a sua vida. Muito obrigado, meus convidados. Disponham sempre. E, caros telespectadores, nós chegamos ao final de mais um programa Mundo Evangélico, que estamos aqui hoje a falar com o tema origem das diferentes doutrinas. Nós vimos que há doutrinas que vêm de Deus e há doutrinas que vêm do Satanás. Isso podemos ver aqui. E nós voltamos daqui a mais alguns dias com o mesmo programa Mundo Evangélico, onde teremos no próximo tema a verdade e a mentira. Nós sabemos que as duas coisas estão a andar dentro da igreja, estão lá as duas coisas. Está lá a verdade, está lá a mentira. Então nós vamos falar sobre a verdade e a mentira que tem acontecido dentro das igrejas, dentro de nossas vidas, e este será o próximo tema do programa Mundo Evangélico, aqui na Filadélfia TV. E desde já desejamos uma ótima semana laboral e que Deus esteja no comando de tudo quanto vai acontecer na sua vida em particular e na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe e nós voltamos a nos ver daqui a alguns dias. Muito obrigado.